Voltamos. Para quê? Os livros aí só passando por vocês. Pessoal, mais um pouquinho sobre a origem da nossa língua, né? Para vocês, aquela dúvida que ainda possa ter ficado, quais países, como sim, como não, vamos lá? Direto na tela, a nossa revisão da nossa aula 15.2. Então, nós temos aqui a linha do tempo, que é o surgimento da língua portuguesa, o século III a.C., chegada dos romanos à Península Ibérica. O latim começa a ser falado na região. Então, olha lá começa. E aqui o latim vulgar, no século V depois de Cristo, o que tem pra gente? O latim vulgar se transforma gradualmente em galego-português, no norte de Portugal e na Galícia, Espanha. E aí acontece o quê, primeiro ano? A queda do Império Romano. Depois tem a sequência, né, do século XII, formação de Portugal como reino independente, né? O galego-português ganha força como idioma do novo país. Século XIII a XIV, o que acontece? Aqui há a separação entre galego e português. O português ele vai se consolidar como língua distinta. Continuando, século XV a século XVI, a expansão marítima portuguesa. A língua portuguesa é levada para a África, Ásia e América, influenciando e sendo influenciada por outras línguas. Até chegar na nossa atualidade. O que acontece? O que você vai saber agora? Que o português ele é falado por mais de 260 milhões de pessoas. Vocês sabiam disso? E é a língua oficial em 9 países, incluindo 6 africanos atualmente, certo? Então, para entender melhor, eis aqui esta imagem e você vai observando, olha só, os países que falam língua portuguesa. E lembrando, né, recordando para vocês por que eles falam a língua portuguesa. Porque eles foram colonizados por quem? Pelos portugueses. Por isso que tem essa questão da língua portuguesa. Mas lá também, nesses países, tem a influência, né, de cada país, de cada continente. Por exemplo, se lá já tinha uma língua, vai ter aquela troca, aquela mistura, igual como acontece aqui no Brasil. Não tinham os indígenas, que são os povos originários, eles já falavam uma língua. Aí chegou a língua, os portugueses. Olha, vai influenciando, e a mudança. Aí depois trouxeram quem? Os africanos, que foram escravizados, tá certo? E eles também lá já tinham a própria língua, certinho? E por isso tem essa questão de algumas línguas que foram influenciadas por essa comunidade. Muito bem. E aqui nós temos o novo acordo ortográfico da língua portuguesa e a sua evolução. Veja, em 1945 iniciou e olha quantas mudanças nós tivemos até chegar aqui no último de 2008. Nós já conversamos com vocês em nossa aula de nivelamento, lá na parte da acentuação, e falamos sobre o novo acordo ortográfico, lembram? E aí explicamos a questão também da ideia. Ela tinha o acento, depois perdeu. Mas a pronúncia continua a mesma. Com acento ou sem acento, ela permaneceu. Ideia. E aí? Gostaram da aula? Conseguiram aí, não vou dizer a dúvida, mas conhecer a origem da sua língua? As influências, né, que nós temos? Então, guarde todo esse conhecimento que nós temos o quê? Não terminou ainda, nós temos a nossa atividade primeiro ano. Daqui a pouquinho. Já. Ficamos por aqui. Tchau. Olha aqui, só aguardando vocês. Fizeram todas? Fizeram decolando? Vamos ver o que traz a questão 1. Vamos lá na tela. Aqui nós temos na questão 1. Durante o processo de formação da língua portuguesa, primeiro ano, diversos povos contribuíram para a sua constituição.
A língua falada atualmente em países lusófonos carrega traços de influências históricas, como a do latim vulgar, trazido pelos romanos à Península Ibérica. Então aqui nós temos, com base nesse contexto, é correto afirmar que a língua portuguesa surgiu da combinação entre o latim vulgar e os idiomas dos povos locais da Península Ibérica. A letra B, da fusão entre o latim erudito e a língua dos muçulmanos. C, da imposição do grego antigo sobre os povos germânicos. Letra D, da adoção direta do latim pelas tribos indígenas ibéricas. E da tradução dos textos sagrados cristãos para o idioma local. A, B, C, D ou E. O que nós temos? Aqui o gabarito A, né? Da combinação entre o latim vulgar e os idiomas dos povos locais da Península Ibérica. E falamos bastante sobre isso com vocês, né? Exato. Vamos questão 2. Que nós temos durante os séculos XV e XVI. Portugal promoveu a expansão marítima, levando sua língua a várias regiões do mundo, como partes da África, da Ásia e da América. Em muitas dessas regiões, o português se tornou língua oficial, convivendo com outras línguas nativas. Então, esse processo ele vai revelar o quê? Letra A neutralidade linguística das potências europeias durante as colonizações. A letra B, a imposição do português como língua materna em todas as regiões ocupadas. C, a ausência de contato entre o português e os idiomas locais. D, a relação entre colonização, dominação cultural e difusão linguística. E a substituição automática das línguas africanas pelo português. A, B, C, D ou E. Ou E, primeiro ano. Muita leitura. E aí? Letra D, a relação entre colonização, dominação cultural e a difusão linguística. Vamos para a próxima questão, terceira. Aí nós temos aqui, ó, o português é hoje falado em diversos países, como Brasil, Angola, Moçambique, Portugal, entre outros. Apesar de compartilharem a mesma origem, as variedades linguísticas desenvolvidas em cada país apresentam diferenças fonéticas, lexicais e sintáticas, certo? Agora, essas variações se explicam principalmente por... Olha lá. Letra A. Alterações genéticas nos falantes ao longo do tempo, será? B. Influência exclusiva de regras gramaticais distintas em cada país. A letra C. Isolamento total entre os países lusófonos após a colonização. D. Adaptações naturais da língua ao contexto histórico, social e cultural de cada região. E a letra E, tentativa de se afastar da matriz europeia por razões políticas. Então, muito boa essa B, aqui. C, D ou E. Ó, tá dada, né, gente? Olha, quando fala adaptações naturais da língua ao contexto histórico, social e cultural de cada região. Certo? Vamos embora. Agora aqui nós temos a 4. Ó, o que diz aqui? O nome do inseto pirilampo, vagalume, tem uma interessante certidão de nascimento. De repente, no final do século XVII, os poetas de Lisboa repararam que não podiam cantar o inseto luminoso. Apesar de ele ser um manancial de metáforas, pois possuía um nome indecoroso que não podia ser usado em papéis sérios. Cagalume. Foi então que o dicionarista Rafael, aqui esse Rafaelzinho, inventou a nova palavra pirilampo.
a palavra do grego pir, significando fogo, e lampas, candeia. Olha que informação. Conhecimento aqui, ó, um texto, ó. Muito bom. Ficou interessada? É só procurar aqui, ó. Aqui. Na fonte. Vamos embora. O texto descreve a mudança ocorrida na nomeação do inseto por questões de tabu linguístico. Esse tabu diz respeito a recuperação histórica do significado. B. A ampliação do sentido de uma palavra. Produção imprópria de poetas portugueses. A letra D. A denominação científica com base em termos gregos. Restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito socialmente. E aí? Então, amados, A, B, C, D ou E. Olha só, restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito socialmente. Cagaluno. Lá no finalzinho você prestar atenção, né? Mais um conhecimento para vocês, né? Então, E agora? terminamos as nossas atividades. Olha só, aquela de fixação, que a gente fala assim. 1, 2, 3, 4, ok, né? Acertaram? Todas tiveram dúvidas, conheceram alguma coisa aí também, já na quarta questão? Não só a atividade, mas traz também aquele trecho, a leitura, para que vocês se interessem. De repente, eu quero saber um pouco mais. Então, você vai em busca. Não fica limitado apenas à aula, mas você vai embora. E o nosso Decolando? Como Aqui, estamos? Tá pronto só para vocês. Vamos ver o que vem pela frente? Vamos lá, então. Vamos lá na tela. Questão, nós temos o tradicional ornato para cabelos, a tiara ou diadema já foi uma exclusividade feminina. Na origem, tanto tiara quanto diadema eram palavras de bom berço. Tiara nomeava o adorno, que era o signo de poder entre os poderosos da Pérsia antiga e os povos como os frísios, os bizantinos, os etíopes. A palavra foi incorporada do Oriente pela Grécia e chegou até nós por via latina, para quem queria referir-se à mitra usada pelos persas. Diadema era a faixa ou tira de linho fino colocado na cabeça pelos antigos latinos, herança do derivado grego para diado. Aí você vai ver lá no dicionário esse nomezinho aqui. No Brasil, a forma de arco ou de laços das tiaras e alguns usos específicos. Nordestino, gigolete. Faz alusão ao ornato usado por cafetinas, versões femininas do gigolô. Produziram novos sinônimos regionais do objeto. Então, quando você fala tiara, você já sabe, né? Tiara, diadema, que mais? gigolete. Olha só para vocês. Então, os sinônimos de tiara, língua portuguesa, é um texto adaptado. Vamos ao comando. Vamos lá. Então, após essa leitura de conhecimento também, no texto relata-se que o nome de um enfeite para cabelo assumiu diferentes denominações ao longo da história. Então, essa variação justifica-se pelo ou pela. Na letra A nós temos associação a questões religiosas específicas de uma sociedade. B, utilização do objeto por um grupo social. C, nós temos o registro de fatos históricos ocorridos em uma dada época. D, distanciamento de sentidos mais antigos. Ou a letra E, tempo de uso em uma comunidade linguística. Gigolete, travessa, tiara, diadema. Ela acrescentou mais uma, hein? Vocês perceberam? Travessa. Travessa. Presta aí a minha travessinha. Então, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, ó, utilização do objeto por um grupo social. Fechamos as questões primeiro ano? Fechamos. Todos acertaram? E agora? Será que acabou? Não. Só que não. Nós temos aqui o nosso clube de leitura, unidade 1. Exatamente. Como vocês estão? Já iniciaram?
já estão terminando a marca de uma lágrima. Já conhecem bem Isabel? Alguém aí na sala se identificou com a Isabel? Hã? Já marcaram o cantinho de vocês para que vocês possam fazer aquele compartilhamento? O que eu entendi? Por que a capa tem lá uma lágrima? Hã? O que Pedro Bandeira traz? Qual foi a intenção? Então, tudo isso vocês vão ali, né, compartilhar. Não deixem para a última hora. Que o bom é você degustar. Vou usar assim esse termo, né? Eu vou fazer a minha leitura prazerosa, eu vou trazer, porque o que acontece ali é um momento que talvez, né, possa acontecer com algum colega, alguém que você conheça. Quem se frustrou, né? O que aconteceu? Então não deixa para a última hora não. Então, aí fala para mim o que você entendeu não. Você tem que ter a sua experiência. Sem falar que o teu vocabulário, com certeza ele vai melhorar. Quem faz uso da leitura, a bagagem que você já traz, com toda certeza amplia, melhora. Melhora a produção, melhora a conversa. Isso mesmo. Melhora em tudo. É, no geral, na vida. Não só aqui no componente, não. É no geral, no todo. Você interpreta melhor, você consegue compreender melhor quando fala ali enredo, qual é o ápice. Onde ali que no livro chamou mais a sua atenção. E aí são vocês que vão fazer. Certinho? Lembrando, né, que esse livro foi publicado pela primeira vez, ó, pela editora Moderna, foi em 1985. Exatamente. E ele, né, é uma adaptação da obra de Cyrano Bergerac e Edmundo Rostand. Que você já sabe que Rosana é o quê? A personagem principal. Ela se apaixona pelo primo, mas só que ela convida uma amiga, foi à festa. Vocês viram, né, essa ênfase? Amiga. Então, por trás da ênfase, já percebo que tem aí alguma coisa que não está muito claro, né? Então, o que essa amiga fez? A Amadinho fala assim, ela não fez nada, só que o primo que gostou, ela não teve culpa, né? Não tem culpa, olha amiga, só, né? E aí, será que você concorda comigo? Porque ela foi acompanhar a Isabel. Rosana foi acompanhar a Isabel. Exatamente. Lembra aí, bem de repente, da Isabel. Lá, a Rosana, que chega lá, ai, meu primo lindo, fica flutuando. Aí o primo, Cristiano, vai lá, ai, prima, quem é essa gatinha aí? Se interessa aí, pela gente? outra. Começa toda uma situação. Não, qual é a opinião de vocês? O que você achou? Certo, errado? Trazendo essa história para cá, nos nossos dias, acontece ou não? E aí é esse momento que vocês vão compartilhar, certo? Então não deixa para a última hora. E tem mensagem hoje? Temos sim. Então tá vamos aqui, ver a ó. nossa Olha mensagem. só, de olho na tela, essa mensagem linda aqui para vocês, ó. Em matéria de língua, não há propriedade privada. Tudo está socializado. Então, olha só, Roma, Jacobson e Jacobson. Aí você escolhe qual é a pronúncia. Senhor. Então, toda aula, todo encontro tem aquela mensagem. Para quê? Para a gente não deixar a peteca cair, certo? Todo dia é um conhecimento, todo dia você vai relembrar. Ainda estamos no nosso nivelamento, hein, pessoal? E por hoje é só. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, pessoal.